Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, que é isso, velho? Que rodada de Série B. Acabou de finalizar dois jogos importantíssimos, né? O Ceará, ele venceu a Ponte Preta e o Santos, ele venceu, né, o Mirassol por 3-2. Um jogo no final, cara, assim, muito louco, sabe? O Luan Pérez, no finalzinho da partida, conseguiu fazer um gol que deu a vitória ao Santos, que, cara, dentro da realidade que aconteceu no final do jogo, não merecia vencer, sabe? O Santos conseguiu encontrar um gol no cruzamento do Otero, para uma cabeçada do Luan Pérez. Não estou tirando o mérito do Santos aqui, mas realmente foi um jogo que, cara, era cara de empate. Inclusive, nos últimos minutos, o Mirassol se jogou para cima. Um jogaço de bola, assim, um jogaço de bola. Um jogo de nível Série A, cara. Essa aqui é a verdade. Mas embolou tudo, né? Porque, assim, a secada que queria ser dada para o esporte ali, para que o esporte pudesse ter uma certa gordura, só um resultado que ajudou o esporte, que foi o jogo do América, que a gente já falou. Mas tirando isso, o Santos venceu, pulou para a liderança, né? O Mirassol estacionou, por um lado, tem uma coisa boa, né? O esporte fica isolado na terceira colocação ali, com um jogo a menos, mesmo vencendo o Operário, que eu vou falar aqui, mostrar a classificação para vocês, vai ficar ainda na segunda colocação, né? Vai pular para a segunda colocação, mas não vai para a liderança. Mas eu vou explicar tudo para você entender o que aconteceu nessa rodada e como é importante a próxima rodada. A próxima rodada não é um jogo fácil contra o Operário. Não é um jogo fácil, mas eu vou explicar tudinho. Só antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, até de casa aqui, irmão, na cama que eu tô aqui. A gente não deixa de falar de Série B, do Campeonato Brasileiro, do esporte, do Santos, enfim. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos direto para a classificação, cara. Inclusive, ó, falando para vocês, tem link aqui na descrição da BetVip para você fazer suas apostas esportivas, tá? E tem link aqui em cima também do Pix do canal. Se você quiser dar uma contribuição para o canal, Luna, eu não tenho como mandar aqui um valeu demais, mas você pode mandar um Pix aqui, o valor que você mandar ajuda o canal a continuar crescendo. E vai ter sorteio também para quem estiver fazendo Pix ajudando o canal. Em breve eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, cara. Rodada, como eu vou colocar as partidas aqui, para a gente dar uma olhadinha agora primeiro nessa rodada da Série B, que está encaminhando os próximos jogos agora. Sendo muito sincero, não vai mudar muita coisa para quem está lá em cima, tá? Dois times aqui que podem encostar um pouquinho, mas a verdade é que cada vez mais vai se colocando ali o G6, que briga realmente para conseguir esse acesso para a primeira divisão, tá? Como a gente falou no início, o Ceará, ele venceu a Ponte Preta. E eu vou falar para vocês, tá? O Ceará fez um jogo muito equilibrado, cara. Apesar de ter vencido por 1-0 o gol do Lucas Mugni, que eu gosto muito, acho um excelente jogador, né? Fez um jogo muito equilibrado, o Vozão. Conseguiu colocar a bola no chão, a Ponte Preta correu, mas sem objetividade. Então, assim, foi um jogo muito inteligente. Não foi um jogo perfeito para o Ceará, mas era um jogo que o Ceará precisava vencer, né? E ele conseguiu fazer o que era necessário, que era vencer a partida. Então, isso por si só já é um baita de um resultado para o Vozão, que eu vou falar a classificação já já do Vozão, tá? E nesse jogo, Santos e Mirassol, como eu falei no começo do vídeo aqui, cara, o Santos abre o placar com, sei lá, menos de 2 minutos de jogo, abre o placar. Logo em seguida, com 6 minutos, o Mirassol foi lá e empatou de pênalti. Depois, com 16 minutos, já estava 2-1, golaço do William Bigode. E aí, já perto do fim da partida, acho que 35 minutos de jogo do segundo tempo, o Mirassol insistiu, foi lá e conseguiu fazer o gol do empate. E é impressionante como o Santos ele morre no segundo tempo, cara. É impressionante. Inclusive, o Mirassol, se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade, poderia ter virado a partida. Eu não sei o que seria o placar desse jogo, né? Mas aí no finalzinho da partida, como eu falei, num cruzamento do Otero, o Luan Pérez foi lá e fez o gol da vitória do Santos, né? Um jogador que, falando um pouquinho do Santos, é um jogador que realmente tem qualidade, não vinha tendo tantas oportunidades, entrou como titular, foi lá e fez o gol que deu a vitória para o torcedor do Santos, que deu um pulo circunstancial, tá, cara? Deu um pulo circunstancial. Ainda vai ter alguns jogos aqui, como eu falei, que não vai mudar muita coisa. Botafogo e Operário, sim. Se for para secar aqui, é interessante que o Botafogo vença, sabe? Curitiba e Amazonas, é interessante que seja um empate. Goiás e Vila Nova, é interessante que seja um empate. Brusque, Ituano, Guarani e CRB não vai mudar nada na vida dos GCs ali, na vida dos times que estão brigando para conseguir a classificação para a primeira divisão, tá? Deu uma embolada, quando eu falei no início do vídeo, deu uma embolada, mas deu uma embolada, cara, nos times que estão de fato brigando,
tá? Nos times que estão de fato brigando. Isso porque, o que é que acontece? Nesse momento, o Santos é o líder com 56 pontos. Vou dar até uma atualizada aqui que o jogo já acabou, mas mesmo assim ainda está parecendo como se o jogo estivesse rodando aqui, né? Mas o Santos venceu por 3-2, pulou para 56 pontos e com isso dá um respiro no campeonato para o Santos. A situação está muito tranquila, cara. A diferença do Santos, por exemplo, para o Ceará, falando em acesso, tá? Que tem 31 jogos também, a diferença já são de 8 pontos, sabe? Quase 10 pontos de diferença ali o Santos na frente. Tá com o acesso garantido, tem muito jogo ainda, acho que tem 8 partidas para 8, acho não, né? Tem 7 partidas para fazer, cara, pelo menos ali 8 pontos. Aí 64 pontos já garante o Santos ali na primeira divisão. O Novo Horizontino, apesar de ter perdido, né? Perdeu para o Sport, vem 2 derrotas, também está muito encaminhado, sabe? Está com 54 pontos, 31 partidas, já ainda tem 8 jogos para jogar, então 8 jogos não, 7 jogos para atuar, então está bem encaminhado também, é só não vacilar mais. O Sport se mantém na terceira colocação, mas o Sport tem um jogo a menos, é importante lembrar, o jogo que vai acontecer quarta-feira contra o Operário, então é um jogo que o Sport pode, vencendo, e a 56 pontos, vai a 56 pontos, só que aí o que acontece? Vai empatar na quantidade de vitórias com o Santos, vai para 16 vitórias, só que no saldo de gols, o Santos ele tem um saldo de 21 gols, enquanto o Sport tem um saldo de 12. Então, assim, é muito improvável que o Sport ganhe, sei lá, de 9-0, né, do Operário. Assim, é impossível, isso não é que é impossível, né? Mas assim, isso não vai acontecer. Então, o Sport vencendo o Operário, vai para a segunda colocação, só que coloca uma pressão, porque ali vai ter a mesma pontuação do Santos, né, e vai para 3 jogos em casa. É importante a gente lembrar isso. O Sport vai para 3 jogos em casa, tá? Então, depois vai para 2 jogos em casa, né? Porque vai ter jogado contra o Operário e vai para mais 2 jogos em casa. Então, ali vai ter, acho que é o Botafogo e depois vai pegar o Guarani também. Então, são jogos ali vencíveis para o Sport. E na quarta colocação, mesmo perdendo, o Mirassol, que não deixa o G4, tá? Nessa rodada. Por quê? O Vila Nova pode chegar a 49 pontos, vai ficar um ponto do Mirassol. O Mirassol, nesse caso aqui, ele se complicou um pouco, sabe? O Mirassol agora ele ficou meio que vulnerável. Na próxima rodada, a gente tem o Ceará, que pode passar do Mirassol, dependendo de resultados, o América, que pode passar do Mirassol, dependendo de resultados, e o Vila Nova também, que pode passar o Mirassol, vencendo a partida de amanhã contra o Goiás, que é um clássico, um jogo difícil pra caramba, né? Mas deu uma embolada, como eu falei, tá, gente? A Série B agora misturou tudo realmente. Não foi uma rodada perfeita para o Sport, falando de resultado das outras partidas, mas o Sport venceu fora, então tá fazendo o papel dele. Nesse jogo pode encostar no Santos. E, cara, o Sport, até voltar para a classificação aqui, né? Porque eu não falei isso aqui. Se o Sport ele vence o Operário, ele finaliza 31 jogos, como todo mundo, tirando o Operário, né? O Operário ainda vai ter mais um jogo a menos, vai para 30 e ainda vai ter mais um jogo para atuar, que é esse jogo que vai acontecer amanhã, né? Mas tudo isso finalizando aqui, o Sport ele vai ficar já num resultado, cara, maravilhoso. Ele vai estar a 8 pontos à frente do quinto colocado, ou pode ficar a 7, caso o Vila Nova vença, né? Mas é uma gordura muito boa quando se fala de acesso, sabe? Quando se fala de acesso. Então, o Sport tá indo num caminho muito bem e a Série B tá toda embolada, cara. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, fala para mim o que é que você achou dessa rodada, meu querido. Uma rodada emocionante, cara. O jogo, quem assistiu o jogo do Ceará com a Ponte Preta e principalmente do Santos com o Mirassol que acabou agora há pouco, cara, não se arrependeu. Foi 2 jogaços aí. Comenta aí. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Agora eu vou descansar, né, cara? Agora é sábado, vou dar uma descansada. Amanhã eu volto pra gente trocar uma ideia. Um abraço. Tchau, tchau.